Quando eles reagiram ao meu canto solo, foi um choque para mim. O que isso significou para você, Udo? Hugo, nunca vou esquecer. Nunca mais poderei fazer isso, mas jamais esquecerei. Aos 79 anos, a lenda da música Barry Gibb finalmente quebrou o silêncio sobre o também ícone Cliff Richard, e o que ele revelou deixou os fãs completamente atônitos. Após décadas de amizade e colaboração e uma rivalidade silenciosa nos bastidores, a confissão emocionante de Barry expôs uma verdade mais sombria que poucos suspeitavam. Fontes da indústria afirmam que suas palavras revelam tensões, traições e mágoas antigas, que podem mudar para sempre a forma como os fãs veem ambas as estrelas. Então, o que realmente aconteceu entre essas duas lendas da música? A verdade sobre Cliff Richard. Por mais de 5 décadas, dois nomes têm circulado pelas mesmas ondas de rádio, Barry Gibb e Cliff Richard. Eles vieram de origens diferentes, construíram sonoridades diferentes e carregaram fardos diferentes. No entanto, suas histórias sempre correram em paralelo. Hoje, aos 79 anos, Barry fala abertamente sobre o homem, cuja firmeza outrora se destacava em meio ao ruído da fama. Suas palavras não são dramáticas. São gentis, ponderadas e cheias de respeito. Admiração por como Cliff conseguiu manter a compostura enquanto o mundo da música se descontrolava. As lembranças de Barry parecem menos entrevistas e mais cartas escritas em momentos de tranquilidade. Ele se lembra de ter conhecido Cliff quando a música tinha cheiro de poeira, gasolina e vinil. Quando os cinemas vendiam programas de papel, a BBC podia decidir se você importava ou não. A indústria era menor, estranhamente mais gentil, mas implacável quando queria. Em meio a tudo isso, Cliff se movia com calma, quase intocado pelo caos ao seu redor. As pessoas notaram. Não porque ele tentasse chamar a atenção, mas porque a autenticidade pode ser mais impactante do que qualquer holofote. Todo mundo conhece a ascensão dos Bee Gees, as harmonias, os falsetes, as pistas de dança iluminadas. Mas Barry diz que sua carreira também foi moldada pela observação dos outros. Cliff lhe ensinou algo importante muito antes dos Bee Gees chegarem ao topo das paradas. Você podia ser amado sem mudar quem você era. Você não precisava seguir todas as tendências nem ceder a todas as exigências. Essa ideia foi importante durante os primeiros anos dos irmãos Gibb, quando eles não tinham certeza se o mundo algum dia se importaria com suas músicas. Barry descreve a fé de Cliff como um farol visto de um mar agitado simples constante que nunca busca aplausos. Em um meio que recompensava o espetáculo e punia a sinceridade, a serenidade moral de Cliff era rara. O mundo tentou rotulá-lo, vendê-lo, moldá-lo, transformá-lo na imagem que vendesse mais rápido, mas ele sempre voltava a ser ele mesmo. Para Barry, isso era verdadeira coragem. E ele também é grato por isso. Cliff foi um dos primeiros artistas britânicos a ultrapassar as fronteiras do Reino Unido e alcançar sucesso do outro lado do oceano. Antes que muitos ousassem tentar, Cliff provou que as vozes inglesas podiam viajar. Esse exemplo inspirou músicos mais jovens, incluindo os Gibbs, a acreditarem que havia um lugar para eles no cenário mundial. Na voz de Barry, não há inveja, apenas gratidão. Mas a admiração não apaga a distância que a vida inevitavelmente impõe entre as pessoas. Suas carreiras os levaram em direções diferentes. Turnês, estúdios, famílias, perdas, reinvenção. A fama diz, Barry pode desgastar as amizades. Quando cada dia é consumido por aeroportos, câmeras e prazos, sobra pouco espaço para longas conversas. Ainda assim, o respeito permaneceu. Há uma suavidade na voz de Barry quando ele fala das pessoas que perdeu. Seus irmãos. Seus amigos, as vozes congeladas em gravações antigas. A indústria da música lhes deu glória, mas também sofrimento. Aqueles que sobrevivem aprendem a lidar com ambos. Cliff também suportou zombaria, tabloides e julgamento público. No entanto, ele continuou cantando, continuou criando canções que tocavam vidas comuns.
Barry se recusa a transformá-lo em um mito. Ele honra o homem, não a imagem. Ele se lembra de pequenos momentos íntimos que a maioria dos fãs jamais conhecerá. Um incentivo discreto nos bastidores, um telefonema tarde da noite, antes de uma apresentação arriscada, um bilhete escrito à mão que dizia simplesmente, muito bem. São essas coisas que mantêm os artistas vivos. Pequenos gestos de gentileza trocados nas sombras enquanto o mundo exige perfeição. Barry fala sobre influência de maneiras que o público jamais vê. Um elogio que salva uma letra. Uma conversa que fortalece uma melodia. Um único show que te lembra por que você começou. Suas carreiras eram separadas, mas o impacto que exerciam um sobre o outro era profundo, invisível e constante como um eco sob a música. Ao refletir sobre a trajetória de Cliff, desde os pôsteres manuscritos até as turnês mundiais do vinil ao streaming, uma verdade se destaca. O que Barry mais admira em Cliff não é a fama nem os discos, mas a recusa em deixar o mundo reescrever seu coração. Em uma indústria construída sobre a reinvenção, Cliff permaneceu ele mesmo, e aos olhos de Barry, esse talvez seja seu maior legado. Quando perguntado sobre músicas que sobrevivem ao tempo, Barry fala suavemente. As canções sobrevivem às pessoas. As melodias se tornam parte de casamentos e términos de relacionamento, alegrias e perdas. Elas se tornam memórias para estranhos e nesse futuro ele vê a voz de Cliff continuando constante, honesta e imutável. A homenagem de Barry é simples, um artista reconhecendo o outro com clareza e humildade e a urgência silenciosa de um homem que finalmente quer a verdade registrada. Agora, vamos voltar aos primeiros anos que moldaram a conexão entre eles. Seriam duas futuras lendas unidas pelo acaso e pelo timing, ou uma força invisível já as conduzia uma à outra. Fiquem ligados e não pisquem. Barry Gibb. Do rei da disco aos segredos dolorosos. Barry Gibb não apenas cresceu dentro da música, ele nasceu dentro dela. Em 1º de setembro de 1946, em Douglas, na Ilha de Man, um lugar minúsculo, cercado por mares tranquilos e antigas cidades de pedra, chegou uma criança que um dia ajudaria a remodelar o som da música popular. Barry Allen Crompton Gibb era o segundo de 5 filhos e a casa dos Gibb nunca ficava em silêncio. Seu pai, Hugh, tocava música sempre que podia, e sua mãe, Barbara, cantava com uma voz cheia de emoção. Sua casa era repleta de risos, instrumentos e melodias inacabadas que flutuavam pelo ar como perfume. Nessa atmosfera vibrante e amorosa, Barry começou a sentir a música de uma maneira que a maioria das crianças jamais sente. Enquanto muitas crianças da sua idade aprendiam a andar de bicicleta ou a atirar pedras na água, Barry já escrevia canções, letras simples a princípio, mas repletas de sentimento. Mesmo sendo menino, ele entendia a tristeza, o amor e a saudade. E sabia como transformar essas emoções em melodias. Não era apenas talento, havia algo mais profundo, algo instintivo, algo que ele não conseguia desligar, mesmo se tentasse. Quando a família Gibb se mudou para Manchester, na Inglaterra, a paixão de Barry só aumentou. Mas foi a mudança para Redcliffe, em Queensland, na Austrália, que desencadeou a primeira transformação real. Lá, Barry uniu forças com seus irmãos gêmeos mais novos, Maurice e Robin. 3 vozes, uma visão, um som que ninguém jamais ouvira antes. Suas harmonias não apenas se misturavam, elas se fundiam subindo e descendo como um único instrumento. Os Bee Gees não surgiram por acaso. Eles ensaiavam incessantemente, estudavam harmonias, praticavam presença de palco e aproveitavam todas as oportunidades que encontravam. No início, eles se apresentavam em pequenos locais australianos, clubes, salões, minúsculos, qualquer lugar que lhes desse um microfone e uma plateia. Suas vozes eram jovens, mas inconfundíveis.
Havia algo neles que atraía as pessoas. A grande oportunidade surgiu em meados da década de 1960, quando duas figuras poderosas os notaram: o influente DJ Bill Gates e o lendário produtor Robert Stigwood. Assim, de repente, os três irmãos passaram de se apresentar em pequenas cidades australianas a embarcar em um navio rumo à Inglaterra, o centro da inovação musical na época. E ao chegarem, tudo mudou. O mundo conheceu os Bee Gees e não os esqueceu. Quase imediatamente, eles lançaram sucessos que tocaram o coração. Canções como Massachusetts e To Love Somebody provaram que eles não eram apenas mais uma banda. Eles eram contadores de histórias. Barry, o irmão mais velho, rapidamente se tornou a espinha dorsal musical do grupo. Ele liderava as sessões de composição, produzia as faixas e moldava seu estilo artístico com segurança. Sua voz, especialmente seu falsete, logo se tornou um dos sons mais reconhecíveis da música moderna. Então, vieram os anos 70, a era que transformou Barry Gibb de estrela em lenda. A disco estava em ascensão e Barry não apenas aderiu à onda, como ajudou a criá-la. A música que eles fizeram para a trilha sonora de Os Embalos de Sábado à Noite mudou tudo. Staying Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love. Essas músicas não apenas chegaram ao topo das paradas, elas as reescreveram. O álbum se tornou uma das trilhas sonoras mais vendidas da história, lotando pistas de dança em todos os cantos do mundo. Discos de ouro, prêmios Grammy e fama mundial vieram em seguida. As pessoas não apenas ouviam os Bee Gees, elas viviam ao som da música deles. Mas a grandeza de Barry não se limitou aos seus irmãos. Enquanto muitos artistas lutavam para se reinventar, Barry transitava entre gêneros e estilos com facilidade. Ele compôs e produziu sucessos para Barbra Streisand, Diana Ross, Kenny Rogers, Dolly Parton e muitos outros. Islands in the Stream, Chain Reaction, Guilty, canções que se tornaram clássicos por mérito próprio. Sua capacidade de criar música que tocava a alma o tornou um dos compositores mais bem-sucedidos e respeitados da história. Mas, por trás da fama dos prêmios reluzentes e das multidões em êxtase, havia uma história mais silenciosa, uma história de sacrifício, lealdade e perdas dolorosas. Porque enquanto Barry subia cada vez mais alto, a vida tinha uma maneira dolorosa de lhe lembrar que o sucesso muitas vezes tem um preço. E logo esse preço se tornou quase insuportável. O que nos leva ao momento de partir o coração. Um momento que faz muitos se perguntarem como um homem que deu ao mundo tanta música sobrevive ao silêncio que se seguiu. Vamos explorar mais a sua realidade, a dor e os desafios por trás do legado musical. A vida de Barry Gibb é uma tapeçaria de melodia, amor, perda e uma resiliência notável. Por trás da brilhante lenda dos Bee Gees, existe um homem que carregou o peso da fama, da tristeza e da expectativa, mas que permaneceu devotado à família e à música. As mortes de seus irmãos. Andy, em 1988, Maurice, em 2003 e Robin, em 2012 foram mais do que tragédias. Cada perda arrancou um pedaço da harmonia que definia sua vida. Eles não eram apenas irmãos, eram parceiros co-criadores de um som que mudou o pop moderno. Suas vozes eram instrumentos da mesma orquestra, e quando cada uma silenciou seu mundo, escureceu. Mesmo assim, Barry não se afastou. Ele carregou adiante o legado deles, transformando a dor em som. Seu trabalho solo, especialmente o álbum In the Now, de 2016, revela um homem confrontando sua própria história e a incensaria. O álbum soa menos como um disco e mais como um diário. Canções construídas a partir da memória do amor e da dor da ausência. No palco, Barry fala sobre sentir seus irmãos ao seu lado como se suas harmonias ainda pairassem no ar. A música se tornou sua tábua de salvação, uma forma de mantê-los vivos. Sua influência no mundo da música é imensa.
Barry é um dos poucos artistas a ter escrito ou coescrito 16 sucessos número 1 nos A, uma conquista impressionante que o coloca entre os maiores compositores da história. Sua entrada para o Hall da Fama do Rock and Roll e para o Hall da Fama dos Compositores, juntamente com o título de cavaleiro que recebeu em 2018, marca uma carreira moldada não apenas pelo talento, mas também pela paixão. Seu falsete, instantaneamente reconhecível, combinado com letras intimistas e melodias comoventes, inspirou artistas de diversas gerações. Barry Gibb não é apenas uma estrela. Ele é um contador de histórias cuja obra embala casamentos, desilusões amorosas, celebrações e noites tranquilas ao redor do mundo. Mas sua vida pessoal é tão reveladora quanto seu legado musical. Em 1966, Barry se casou com Maureen Bates em um momento em que os Bee Gees estavam passando de promissores novatos e estrelas em ascensão. Ela ofereceu estabilidade durante os incertos primeiros anos de sua carreira, ajudando-o a lidar com a pressão da fama. Mas as exigências implacáveis de turnês e gravações desgastaram o relacionamento e eles se divorciaram em 1970. Embora breve, o casamento ensinou a Barry sobre lealdade e sacrifício e o custo emocional da ambição. Mais tarde, naquele mesmo ano, tudo mudou. Barry conheceu Linda Gray, uma bela escocesa e ex-Miss Edimburgo. A conexão entre eles foi instantânea. A presença calma e centrada de Linda contrastava fortemente com o caos da vida de celebridade. Em 1º de setembro de 1970, eles se casaram, dando início a uma parceria que se manteria firme por mais de 5 décadas. Linda tornou-se o centro do seu mundo, seu refúgio tranquilo e a força por trás de sua resiliência. Juntos, eles criaram 5 filhos: Stephen Ashley, Travis Michael e Alexandra. Sua casa se tornou um santuário bem distante dos holofotes da fama. Em Linda Barry, encontrou equilíbrio, uma parceira que enxergava o homem por trás do ícone e o protegia das tentações mais sombrias da fama. Ele costumava chamá-la de sua rocha, a razão pela qual sobreviveu à dor da perda de seus irmãos e às pressões de uma vida vivida nos palcos. O casamento deles é uma história rara no mundo do entretenimento sólido, leal e inabalável pelo tempo. Mesmo nos últimos anos, Barry e Linda escolheram a paz em vez dos holofotes. Eles se refugiaram em sua casa em Miami, valorizando a família, a privacidade e as memórias compartilhadas em vez dos holofotes constantes da fama. Sua história prova que, além do sucesso global e de carreiras musicais lendárias, são o amor e a estabilidade que ancoram uma vida. A jornada de Barry Gibb é uma história de perseverança, a de um artista moldado pela dor, mas não derrotado por ela. Ele preservou o legado dos Bee Gees enquanto construía o seu próprio, mesclando vulnerabilidade com genialidade. Sua vida lembra ao mundo que por trás de canções icônicas e performances brilhantes, existe um homem movido pela devoção à música, à família e aos irmãos, cujas vozes ainda ecoam em cada nota que ele canta. Nesse contexto, vamos explorar as 2 colaborações lendárias do passado. Será que a música deles mudou a história da música pop ou escondeu segredos inéditos? Continue assistindo para descobrir. A ligação musical atemporal entre Barry Gibb e Cliff Richard. Em 2005, os mundos de Barry Gibb e Cliff Richard se cruzaram num momento de música e humanidade que reverberou muito além das paradas musicais. O mundo ainda se recuperava das consequências do tsunami asiático de 2004, e artistas de diversos gêneros se uniram para oferecer suas vozes aos esforços de ajuda. Entre os momentos mais memoráveis destaca-se o One World Project, um single beneficente intitulado Grief Never Grows Old. A formação era extraordinária. Barry Gibb e Cliff Richard estavam lado a lado com Boy George John Anderson e membros do The Who. Mas isso foi muito mais do que uma sessão de gravação.
Foi um esforço coletivo para curar feridas, arrecadar fundos e lembrar ao mundo que a música pode trazer esperança em tempos de desespero. Para os fãs, ver Barry e Cliff juntos foi simbólico. Barry personificava a maestria global dos Bee Gees na composição de músicas, enquanto Cliff representava décadas de excelência do pop britânico. A participação deles dizia muito. O respeito transcende idade, gênero e época. Num mundo muitas vezes obcecado por jovens que alcançam o topo das paradas, esses dois ícones demonstraram que a música e a compaixão não têm prazo de validade. Suas vozes se uniram em harmonia para transmitir tristeza, consolo e união, criando um momento que os fãs lembrariam como um testemunho de que a arte serve a um propósito maior do que a fama ou o lucro. No entanto, essa colaboração não foi a primeira vez que os dois se conectaram. Apenas um ano antes, em 2004, Cliff Richard lançou seu 36º álbum de estúdio, Something's Going On. Entre as faixas, uma se destacou tanto para os fãs quanto para a crítica, I Cannot Give You My Love, escrita por Barry Gibb e seu filho Ashley. A canção trazia as características inconfundíveis de uma composição de Gibb. Harmonias suaves, letras sinceras e uma melodia que soava instantaneamente familiar, porém nova no tom pop suave e acolhedor de Cliff. Mas a contribuição de Barry foi além da composição. Ele tocou guitarra e fez os vocais de apoio, combinando seu falsete característico com a voz de Cliff, criando uma rara convergência musical. Ainda mais comovente, Maurice Gibb, que havia falecido em 2003, foi creditado nos teclados, adicionando uma profundidade emocional que fez da faixa um dos últimos momentos musicais compartilhados entre os irmãos Gibb e outra lenda britânica. A canção entrou para as paradas musicais do Reino Unido, mas seu significado foi além dos números. Simbolizou um encontro de admiração mútua. Cliff respeitava a composição atemporal de Barry, e Barry reconhecia a capacidade de Cliff de se manter relevante ao longo de décadas de mudanças nas tendências musicais. Não havia competição nem pressão comercial, apenas uma genuína apreciação pela arte de cada um. Para os fãs, foi a prova de que quando os artistas se homenageiam mutuamente, o resultado pode ser atemporal. Essa colaboração também destacou a ampla versatilidade de Barry como compositor, embora mundialmente conhecido pelos sucessos disco dos Bee Gees. Barry escreveu e produziu canções para ícones como Barbra Streisand, Dionne Warwick, Kenny Rogers, Celine Dion e Diana Ross. No entanto, trabalhar com Cliff foi singularmente significativo porque uniu dois pilares da história da música britânica, fazendo a ponte entre épocas e gêneros de uma forma que pareceu orgânica, sincera e histórica. O respeito musical entre eles continuou discretamente ao longo dos anos. Entrevistas frequentemente revelavam elogios mútuos sobre o trabalho de cada um, e fontes do meio musical insinuavam a existência de demos inéditas que Barry havia composto para Cliff. Com o tempo, problemas de saúde e agendas de turnês impediram novas colaborações, mas as canções que compartilharam deixaram uma impressão duradoura. No final de suas carreiras, ambos demonstraram que a verdadeira arte não desaparece. Ela evolui, experimenta e se aprofunda com a idade. Quando Cliff cantou as letras de Barry, sua voz transmitiu uma maturidade e uma ressonância emocional distintas de seus primeiros anos no pop. As harmonias de Barry enriqueceram o som, criando uma profundidade em camadas que deu significado a cada nota. Talvez o mais impressionante nessa conexão seja a sua simplicidade. Não houve escândalos, brigas públicas ou dramas que ganhassem as manchetes. Apenas dois músicos, cada um lendário à sua maneira, respeitando e apoiando o trabalho um do outro. Hoje, enquanto Barry continua se apresentando aos 79 anos e Cliff grava aos 80, o trabalho que criaram juntos permanece uma parte discreta, porém duradoura, da história da música pop.
Suas colaborações são um lembrete de que a verdadeira amizade musical não se define por ostentação ou fama, mas por respeito mútuo, talento artístico compartilhado e a capacidade de tocar os corações de diferentes gerações. Que legado inigualável Barry Gibb deixou. Vamos descobrir as canções, os momentos e o gênio ocultos que o mundo está apenas começando a lembrar e celebrar. Barry Gibb, uma influência atemporal na música. O legado de Barry Gibb não está escrito apenas em memórias ou documentários. Sua obra está oficialmente preservada em algumas das instituições mais respeitadas da história da música. Em 1994, o Hall da Fama dos Compositores abriu suas portas em sua homenagem, colocando seu nome entre os maiores compositores de todos os tempos. Foi uma rara honra concedida apenas aos criadores mais influentes do mundo, mas Barry a mereceu muito antes da placa ser colocada na parede. O Hall da Fama reconheceu que sua composição atingiu um nível que a maioria dos músicos jamais alcança. Ele foi um dos poucos artistas a emplacar um único sucesso ao longo de várias décadas, não apenas como intérprete, mas também como compositor. Cada época carregava a marca de Gibb. Das baladas suaves dos anos 60 aos hinos da disco music dos anos 70, passando pelo pop refinado dos anos 80 e além, as melodias de Barry conseguiam se transformar sem perder a essência. Esta não foi uma carreira construída por sorte. Foi construído com base na maestria. O Hall da Fama dos Compositores deixa isso claro. As canções de Barry mudaram a direção da música popular e ajudaram a definir a cultura pop global. A maioria dos compositores se contenta com algumas músicas que chegam às paradas de sucesso. Barry ajudou a criar movimentos musicais inteiros. E o impacto não parou por aí. O Guinness World Records confirmou o quão poderosa era sua escrita. Barry Gibb detém o título de segundo compositor de maior sucesso na história, ficando atrás apenas de Paul McCartney. Pense no que isso significa. Por mais de meio século, milhares de artistas, produtores e compositores tentaram alcançar o topo das paradas, mas apenas 2 chegaram ao topo e Barry foi um deles. Seu catálogo vai além do que a maioria das pessoas pode imaginar. Mais de 1.000 canções escritas ou coescritas e mais de 250 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Esse número não inclui streams, álbuns, tributo, inserções em filmes ou covers. É simplesmente a música que ele compôs, cantou e lançou para o mundo. A maioria dos artistas tem sorte se uma de suas músicas se tornar atemporal. Barry Gibb tem dezenas. Ele também escreveu para outros ícones como Barbra Streisand, Dolly Parton, Dionne Warwick, Kenny Rogers, Diana Ross e Celine Dion. Cada vez que sua caneta tocava um projeto, ele ganhava um som característico. Harmonias ricas, narrativas emocionantes e melodias que permaneciam na memória dos ouvintes por décadas. Poucos compositores podem dizer que sua música sobreviveu a eras sucessivas. Barry pode. E depois ao legado do Grammy. Se o Hall da Fama dos Compositores e o Guinness World Records consolidaram seu status no papel, o Grammy provou o quanto a indústria o respeitava. Juntamente com os Bee Gees, Barry conquistou prêmios de Álbum do Ano, Produtor do Ano, Melhor Performance Vocal Pop e muitos outros. Em 2003, a Academia de Gravação concedeu-lhes o Grammy Legend Award, um título reservado apenas para aqueles que mudaram permanentemente o panorama musical. A Fundação Grammy reconheceu repetidamente que Barry remodelou completamente o som do pop e da disco music. Sem a sua influência, a década de 1970 não teria o mesmo som, e a trilha sonora de filmes como Os Embalos de Sábado à Noite não teria se tornado uma das trilhas sonoras mais vendidas da história mundial. É fácil dizer que alguém é uma lenda, mas as conquistas de Barry são comprovadas por registros oficiais, marcos na carreira e prêmios da indústria.
Suas composições influenciaram gerações de cantores e produtores. Sua voz, suas melodias e seu estilo de produção levaram a música Napa Pama Shampoo, Novo Sol Sem Passame. Ele disse certa vez que as canções são seres vivos. Se você as compõe bem, elas sobrevivem a você. Então, o que você acha da relação de décadas entre Barry Gibb e Cliff Richard? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever.